Você já jogou algum desses jogos? Pode parecer estranho eu colocar Valorant, Red Dead Redemption 2, Wolfenstein, Free Fire e Ghost of Tsushima tudo no mesmo balaio, mas provavelmente você ama algum deles e odeia outro. Um exemplo pessoal é com Ghost of Tsushima. No começo do jogo eu fiquei muito empolgado, mas depois eu comecei a achar o jogo uma bosta, chato pra cacete, um monte de lenga-lenga desnecessário, e no fim eu só desinstalei e agradeci a Deus por ter jogado pela PSN e não ter gastado meu dinheiro nisso. Mas por outro lado, eu joguei Wolfenstein New Order no mesmo dia, e praticamente eu não queria sair do sofá até zerar o jogo. No trabalho eu só pensava em Wolfenstein, na cama eu só sonhava com Wolfenstein, e o meu dia só era feliz quando eu tinha tempo pra jogar Wolfenstein. E o pior de tudo é que eu nem sou tão fã assim de FPS, ainda mais no console. Mas o ritmo frenético, a história totalmente brutal e cheia de bizarrices, com personagens marcantes e todo tipo de possibilidade de espancar um fã do bigodinho na base da pólvora. Isso me pegou muito, porque o jogo a todo momento era tenso e envolvente pra mim. E foi exatamente o que aconteceu no começo de Ghost of Tsushima. O jogo parecia que ia ser uma coisa e no fim acabou se tornando outra. E eu me senti meio macaco e burro, porque tava todo mundo elogiando Ghost of Tsushima no lançamento, falando que era um dos melhores jogos já feitos, e quando eu pude jogar... E provavelmente muitos de vocês podem se identificar com isso, mas com outros tipos de jogos. Uma coisa que a gente tem que concordar é que as pessoas são diferentes uma das outras. Todo mundo tem personalidades distintas, e a personalidade de cada indivíduo meio que molda os padrões de comportamento, sentimentos e pensamentos de cada um, o que faz com que a personalidade crie uma influência em muitas áreas da vida de uma pessoa. Assim, certos tipos de comportamentos, decisões e preferências podem ser mais prevalentes em pessoas que demonstram um certo nível de intensidade de traço de personalidade específico. A gente pode gostar de músicas diferentes, por exemplo, o rock. Dentro desse gênero musical existem inúmeras ramificações de subgêneros para cada tipo de roqueiro, por isso você vai ver tantos tipos de roqueiros diferentes, como os mais conservadores que têm adesivos do Bolsonaro no carro, tem uma Harley Davidson e só ouvem rock antigo. E ao mesmo tempo existem uns roqueiros que gostam de uma bagunça, som alto e gritaria. Claro, existem muito mais, porém eu não tô aqui pra falar de rock, mas eu espero que tenham entendido o raciocínio. E se você não entendeu, deixa o like e se inscreve que aí meia-noite eu te conto. Escreve e mete o dedo. Mas beleza, antes de falar da teoria das personalidades, quero apresentar um estudo de 1990 feito por esse cara aqui. Richard Alan Burdell, que é um professor e pesquisador sobre jogos, que inclusive foi um dos pioneiros da indústria do MMORPG. E nesse estudo ele separa os jogadores em 4 personalidades diferentes: o conquistador, o explorador, e o socializador e o assassino. O conquistador é uma pessoa que reage bem a esquemas de incentivos, onde o foco está em conquistas e status. Esse é o tipo de pessoa que gosta de colecionar emblemas ou alcançar os elos mais altos. E acima de tudo ele gosta de colocar isso em exposição para todos os outros jogadores saberem. E geralmente esse tipo de jogador só se mantém em um jogo onde ele consegue ver claramente que está progredindo. Provavelmente você já deve conhecer várias pessoas assim, alguém que se gaba por estar no Diamante 2 no LoL, ou por ter zerado Dark Souls de todas as formas possíveis, de ponta cabeça, embaixo da água e até sem monitor. Eu tenho um ranço de gente assim, puta que pariu. E o explorador é um jogador que foca mais em descobrir e conhecer mais a fundo o jogo, o que faz com que jogos como Minecraft, GTA, Death Stranding e Red Dead 2 sejam um forte chamariz para eles. Geralmente esse tipo de jogador não se importa muito com conquistas e prêmios, para eles o importante é a exploração. Também é aquele jogador que ama ver vídeos sobre curiosidades, easter eggs e segredos dos seus jogos favoritos. É aquele cara que vai fazer questão de ter todos os finais de Mass Effect e qualquer outro jogo que tenha múltiplos finais. O socializador é o tipo mais comum de jogador. Os socializadores representam 80% de todas as pessoas que foram estudadas. E esse é o tipo de jogador que se diverte por meio da interação entre outros jogadores, que tem mais afinidades com jogos onde você precisa ou pode optar por jogar em conjunto com outras pessoas. Seja colaborando com a equipe no Left 4 Dead 2 ou em salas com gringos aleatórios no VRChat. Mas isso não impede de também ser um conquistador. E já o assassino é um pouco semelhante ao conquistador, buscando status e conquista cada vez maiores em jogos. O que diferencia um assassino de um conquistador é que esse é aqueles filha da puta que só gosta de ver os outros perderem, aquele que leva o competitivo mais a sério que a faculdade. O cara que a todo custo quer ser o melhor da partida e do jogo. Basicamente eu resumi os caras que jogam de Odin quando tá perdendo no Valorant. E com isso a gente consegue entender que o que a gente joga são um reflexo da nossa personalidade e não uma fuga de nós mesmos, como certas emissoras de TV vivem querendo passar a força. Sim, Record, eu tô falando de você.
E para complementar esse estudo do Richard, a gente pode inserir uma teoria muito famosa da psicologia que eu vi que é muito bem aplicada a empresas, mas a gente consegue aplicar em jogos também, que é a teoria dos 5 grandes, que separa a personalidade humana em 5 traços: abertura para experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. A abertura para experiências caracteriza indivíduos que são criativos, curiosos e abertos a novas ideias e experiências. Pessoas com alta abertura geralmente têm um forte apreço pela arte, emoção, aventura e experiências incomuns, fazendo esses indivíduos com alta abertura serem mais propensos a apreciar jogos com histórias profundas e envolventes, personagens complexos e mecânicas de jogo não convencionais. Eles estão dispostos a explorar narrativas e interações incomuns para vivenciar completamente o mundo de um jogo. A conscienciosidade indica o nível de organização, persistência e motivação no comportamento dirigido a objetivos de uma pessoa. Indivíduos com alta conscienciosidade são geralmente disciplinados, confiáveis e cuidadosos, e geralmente gostam de jogos de estratégia, jogos de puzzle e jogos com um forte foco em desenvolvimento de habilidades e resolução de problemas, pois eles apreciam uma estrutura e um planejamento. A extroversão, ela se refere à quantidade de energia social e emocional que uma pessoa possui. Extrovertidos tendem a ser mais sociáveis, animados e otimistas, preferindo estar perto de outras pessoas, enquanto introvertidos podem preferir atividades mais solitárias. Pessoas com alta extroversão tendem a gostar de jogos multiplayer, jogos competitivos, cooperativos e jogos sociais, pois se dão bem em situações sociais e buscam emoção e energia nas interações com outras pessoas. O que você deve imaginar que é o oposto do introvertido, que geralmente é aquele cara do seu time que nunca fala no voice. A amabilidade é o traço que reflete a tendência de uma pessoa ser cooperativa, amigável e compassiva em vez de antagonista e confrontadora. Pessoas com alta amabilidade são geralmente mais empáticas, prestativas e interessadas no bem-estar dos outros. Jogadores com alta amabilidade tendem a preferir jogos cooperativos, jogos de RPG e jogos de simulação, pois eles valorizam a harmonia e a cooperação com os outros, sejam NPCs ou jogadores. E o neuroticismo indica o grau em que uma pessoa experimenta emoções negativas, como ansiedade, raiva ou depressão. Indivíduos com alto neuroticismo podem ser mais propensos a responder emocionalmente a situações estressantes, e em jogos podem preferir jogos com temas mais sombrios, elementos de terror ou níveis de dificuldade desafiadores, pois são mais sensíveis ao estresse e à ansiedade. E basicamente você pode ter todos esses traços, mas em níveis diferentes, que somados a gente consegue achar o seu perfil entre os 4 tipos de jogadores. Mas é claro, nada é uma certeza absoluta, você pode ser uma pessoa extremamente organizada, curiosa e aberta a novas narrativas, mas só preferir jogar jogos competitivos. Mas a gente tem que se perguntar o que motiva alguém a jogar um jogo, e talvez possa ser respondido com 3 elementos. Competitivo, onde indivíduos com alta competitividade tendem a gostar de jogos multiplayer. Esportes e jogos que desafiam suas habilidades e te colocam à prova contra outros jogadores, jogos como Fortnite, League of Legends, Valorant e Counter-Strike, o que vai fazer mais o tipo de pessoas que se identificam como conquistador e assassino, e tendo uma extroversão muito alta. Exploratório, onde jogadores com altas tendências exploratórias preferem jogos com mundo abertos, elementos de sandbox e jogos que permitem a expressão criativa e a descoberta de coisas frequentemente, como Minecraft, GTA e Skyrim. E por último, narrativo, onde indivíduos com a forte apreciação por narrativas tendem a gostar de jogos com uma narrativa mais rica, desenvolvimento de personagens e jogos que os mergulham em um mundo imersivo, como por exemplo Life is Strange e Mass Effect. E talvez isso pode ser o motivo porque mesmo experimentando outros jogos diferentes e aclamados, você acaba sempre voltando para os mesmos jogos de guerra, porque você pode acabar sendo uma pessoa extrovertida. Ou talvez seja só porque na sua infância e adolescência eram os jogos que você mais tinha para jogar. E para finalizar esse vídeo, é bom deixar no ar que muitas coisas como a idade também são fatos cruciais para os nossos gostos pessoais, e a relação entre personalidade e gostos pessoais tendem a ser bem abstratos. Não existe uma preferência de jogos certa ou errada, todo mundo é diferente e a gente busca o que satisfaz a gente. Eu espero que nesse vídeo esses 2 estudos que eu citei te ajudem a buscar mais sobre você mesmo como jogador, e entender que não precisa ficar se forçando a gostar de alguns jogos que você vê todo mundo gostando. E descobrir a sua própria personalidade não é uma tarefa tão simples quanto parece. Quer uma dica, cara? Tira um tempo para se descobrir e aprender o que você gosta. Presta atenção no que te faz sorrir e no que te faz gorfar. Jogos são um mundo mágico com infinitas possibilidades ao nosso alcance, e independentemente de como a sua personalidade pode afetar o que você anda jogando, sinceramente, não importa, desde que você esteja se divertindo.
Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do que assistiu, considere se inscrever aí no meu canal, cara. Eu tô fazendo vários vídeos legais com temas diversificados e ainda não tô ganhando nada com o YouTube. Sua inscrição e o seu like pode me ajudar a ganhar mais relevância e consequentemente mais pessoas podem conhecer o meu conteúdo. E com isso eu consigo melhores recursos para fazer vídeos cada vez mais bem trabalhados. Se você tem alguma sugestão de conteúdo ou alguns pontos a mais que eu não citei, comenta aí que a aba de comentários vai estar aberta para discussões. No mais é isso e obrigado.